Era para ser uma transferência sigilosa de material nuclear, que deveria passar despercebida e nunca ser descoberta. Mas alguém descobriu. E quanto à transferência, ela terminou em desastre total. A Rússia tentou enviar reatores nucleares à Coreia do Norte para apoiar um de seus últimos aliados. Mas alguém explodiu os reatores no Mediterrâneo. Foi os Estados Unidos? A Alemanha? Incrivelmente, pode até ter sido a China. Seja quem for, o resultado é claro. A Coreia do Norte não terá acesso aos reatores. Vamos começar pelo básico. Em 23 de dezembro de 2024, um navio cargueiro russo chamado Ursa Major se viu em sérios apuros no Mediterrâneo. Uma série de explosões sacudiu a embarcação, levando ao seu naufrágio em circunstâncias inexplicáveis a cerca de 60 milhas da costa da Espanha. Reportagens da época diziam que não havia motivo para as explosões. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia relatou uma explosão na casa de máquinas, segundo a BBC, em 24 de dezembro. O mesmo veículo relatou que o Ursa Major deixou São Petersburgo há 12 dias e supostamente seguia para Vladivostok, com 2 guindastes enormes. Um trecho interessante da reportagem da BBC tornou-se importante agora. O destino não foi confirmado de forma independente. Alguns aspectos da história simplesmente não faziam sentido. O Ursa Major foi sancionado pelos Estados Unidos e por várias outras nações, tornando-o provavelmente parte da frota fantasma da Rússia. De imediato, qualquer afirmação sobre para onde ele estava indo e o que estava transportando precisava ser tratada com suspeita. A embarcação navegava na mesma região do mar Mediterrâneo que outro navio russo sancionado, o Sparta. Ambos haviam cruzado o Canal da Mancha poucos dias antes da explosão atingir o Ursa Major. Algo não batia. Agora, esse é o tipo de rota que um navio indo para Vladivostok poderia fazer. O território está no extremo oriente da Rússia, e navegar ao norte do país é difícil até nas melhores condições, e quase impossível no inverno. No entanto, Vladivostok fica praticamente ao lado de uma nação que há muito tempo é aliada da Rússia, e se tornou ainda mais próxima desde que Putin iniciou sua invasão à Ucrânia, a Coreia do Norte. Já havia dúvidas sobre a história da Rússia sobre o navio, e agora, quase 18 meses depois, começamos a obter respostas. O Ursa Major não levava guindastes para Vladivostok. Ele levava reatores nucleares para a Coreia do Norte. Segundo a CNN, que fez uma reportagem investigativa sobre o destino do Ursa Major em 12 de maio, a emissora afirma que o navio russo sancionado ia para a Coreia do Norte com reatores nucleares e que o incêndio na casa de máquinas não foi causado por falha técnica, mas por algo mais perigoso. Antes disso, vamos relembrar o caminho que o Ursa Major fez até chegar ao fundo do mar. O navio sancionado nem sempre se chamou Ursa Major. Antes, ele era o Sparta III e era veterano da campanha da Rússia na Síria, onde transportou equipamentos russos para fora do país. Em 2 de dezembro, o navio camaleônico atracou no porto de Ost-Lugar, no Golfo da Finlândia, alvo de repetidos ataques devastadores da Ucrânia desde março. Enquanto estava lá, o navio foi carregado e partiu com um manifesto público, afirmando o destino a Vladivostok. A bordo estavam os 2 guindastes já mencionados, 129 contêineres vazios e um par de grandes tampas de bueiro. Tampas de bueiro. É estranho transportar isso por mar, por milhares de quilômetros. Em 11 de dezembro, o Ursa Major partiu de Muslurra e iniciou sua jornada. Ele foi rastreado todo o tempo, primeiro pelo Canal da Mancha e depois pela costa francesa. Aeronaves e navios da Marinha Portuguesa monitoraram o navio enquanto ele se aproximava de suas águas, e essa vigilância revelou que o Ursa Major estava acompanhado pelos navios de guerra russos Alexandra Otrikovsky e Ivan Gren. O primeiro é um navio de desembarque russo com 2 canhões de 57 mm e lançadores para sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e mainpads. Quanto ao segundo, é outro navio de desembarque que, segundo a Naval Technology, está equipado com sistemas de mísseis superficiar Igla, um canhão naval AK-176 de 76 mm e um de 30 mm. Sistema de armas de defesa aproximada, AK-630M2. É muito armamento para enviar com um navio cargueiro comum. De novo, a história segue um rumo estranho. O que um navio cargueiro russo, mesmo um que tenha sido sancionado, precisaria de uma? Escolta militar completa se estivesse transportando apenas guindastes, tampas de bueiro e contêineres vazios. Isso deixaria o navio secreto ainda mais visível. Em 22 de dezembro, a Marinha Portuguesa parou de seguir e o Ursa Major entrou em águas espanholas. Foi então que tudo deu errado para o Ursa Major.
4 horas após os portugueses pararem de seguir, o navio reduziu muito a velocidade em águas espanholas. Socorristas da Espanha contataram por rádio para verificar possíveis problemas. A tripulação do Ursa Major disse que estava tudo bem. Spoiler, nada estava bem. Um dia depois, o Ursa Major mudou bruscamente de rota e, perto do meio-dia de 23 de dezembro, a tripulação enviou um pedido urgente de socorro. Relataram 3 explosões massivas no lado estibordo do navio, matando 2 tripulantes. O Ursa Major ficou imóvel. A Espanha agiu rápido e enviou equipes de resgate para buscar os 14 sobreviventes. Por volta das 19h30, uma embarcação militar espanhola chegou para ajudar. 30 minutos depois, o Ivan Grem ordenou que todos os navios próximos mantivessem distância de 2 milhas náuticas do navio em dificuldades e exigiu o retorno imediato da equipe de resgate. A Espanha atendeu a ordem e não enviou mais navios. A Espanha enviou um helicóptero e uma pequena equipe de resgate. Imagens do local mostraram um socorrista tentando entrar na casa de máquinas, mas ela estava lacrada. Os socorristas notaram que o Ursa Major estava estável e dificilmente afundaria. Eles partiram. Às 21h50, o Ivan Grem lançou sinalizadores vermelhos sobre o local, e 4 explosões foram registradas em um padrão que a Rede Sísmica Nacional da Espanha afirmou à CNN lembrar minas subaquáticas ou explosões em pedreiras. Após pouco mais de 1 hora, o Ursa Major afundou. Passar de estável a afundar em menos de 4 horas já era estranho, mas tudo isso enquanto um navio militar russo lançava sinalizadores e explosões sacudiam o navio não fazia sentido. Só após o capitão do navio falar, surgiu alguma pista sobre o que o Ursa Major transportava. O que o capitão disse mudou tudo. Mas antes de entrarmos nesse assunto, você está assistindo ao The Military Show, e aqui mostramos o quadro completo, não apenas as manchetes. Se você é novo no canal, inscreva-se para ver mais vídeos como este. Agora, há uma pequena pista sobre o que o Ursa Major provavelmente estava transportando, algo que passou despercebido na época do seu naufrágio. O Ursa Major tinha permissão para transportar materiais nucleares, e a declaração do capitão sugeriu que o navio talvez estivesse fazendo exatamente isso. Após resgatarem os 14 sobreviventes do navio, foram levados à cidade portuária de Cartagena, onde encontraram investigadores e policiais espanhóis. Os investigadores iniciaram uma apuração para entender o ocorrido. O capitão do navio, posteriormente identificado como Igor Anisimov, inicialmente estava hesitante em falar. De novo, isso é estranho. O Ursa Major só levava guindastes, tampas de bueiro e contêineres vazios entre partes da Rússia, certo? Por que isso precisaria ser um segredo? E por que teria que ser um segredo tão grande a ponto de o capitão supostamente temer pela própria vida durante o interrogatório? Investigadores da Espanha logo descobriram. Ao pressionarem Anisimov sobre as tampas de bueiro no Ursa Major, o capitão acabou cedendo. Elas não eram tampas de bueiro, revela a investigação da CNN. Segundo fontes espanholas do veículo, Anisimov explicou que o Ursa Major transportava componentes para 2 reatores nucleares, possivelmente usados em submarinos. O capitão afirmou que esses reatores não tinham combustível. Segundo relatos, Anisimov afirmou que sua programação era apenas uma cortina de fumaça. Ele achava que seria desviado de Vladivostok para a Coreia do Norte ao se aproximar do destino. O capitão achava que os guindastes não estavam realmente sendo entregues. Eles estavam lá para ajudar a descarregar sua carga sensível. Finalmente tudo começa a fazer sentido. A enorme rede ferroviária da Rússia, que é colossal a ponto de se estender por quase 85 mil quilômetros, certamente teria sido uma escolha melhor do que um navio para transportar uma carga aparentemente comum de uma parte da Rússia para outra. Já materiais nucleares para outro país teriam que ir por via marítima. Segundo o capitão do Ursa Major, era exatamente isso que ocorria. Imagens de satélite de Ust-Luga durante o carregamento do Ursa Major também são reveladoras. Elas mostram um par de quadrados azuis e outros 2 objetos brancos, sendo que um deles tem um formato aproximadamente de comprimido. A CNN afirma que esses objetos brancos parecem vasos de pressão de reatores nucleares, possivelmente do tipo VM-4SG. Não é possível confirmar, pois o navio que os levava afundou. Os objetos brancos sumiram 1 semana após as fotos, justamente quando o Ursa Major deixou Ust-Luga. Já veio uma revelação bombástica atrás da outra, mas o que vamos revelar agora surpreende a todos. O destino do Ursa Major não foi resultado de uma falha técnica ou de um acidente a bordo. O naufrágio deste cargueiro russo pode ter sido um raro caso de intervenção militar ocidental para impedir que a Rússia transferisse materiais nucleares perigosos a aliados descontrolados na Coreia do Norte. Então, as perguntas que precisam ser feitas são:
O que afundou o Ursa Major e quem fez isso? Sobre o ocorrido, Anisimov revelou mais detalhes. Ele disse ter visto um buraco de 50 por 50 centímetros no casco, com o metal danificado voltado para dentro. Isso não sugere uma explosão interna. Isso indica que algo perfurou o casco da Ursa Major e causou as explosões que destruíram a nave. A United 24 Media informa que investigadores espanhóis concordaram com essa avaliação do casco, e isso gerou especulações de que uma nação que queria parar a Ursa Major teria usado um tipo raro de arma, o torpedo supercavitante Barracuda. A investigação espanhola concluiu que essa provavelmente foi a arma usada. Esse torpedo de alta velocidade dispara ar à frente para evitar o arrasto na água e não desacelerar, viajando tão rápido que penetra facilmente os cascos dos alvos. Às vezes, essa penetração ocorre sem explosão, o que explicaria o tamanho do buraco no casco do Ursa Major. Um torpedo tradicional teria destruído o casco, mas o Barracuda pode penetrar com precisão mortal devido à sua velocidade, e então liberar sua carga explosiva dentro do próprio navio. Quanto a quem lançou o Barracuda, essa é a pergunta ainda maior. A CNN informa que só poucas nações no mundo têm esse tipo de torpedo. A Rússia está entre elas, sugerindo que pode ter afundado seu próprio navio após uma explosão não relacionada na casa de máquinas deixá-lo à deriva no Mediterrâneo. Nenhum dos navios militares escoltando o Ursa Major pode disparar esse Barracuda, ao menos até onde sabemos. Há relatos de que o Irã tem torpedos Barracuda, apesar de ser aliado da Rússia. O Irã estaria tentando impedir as ambições nucleares da Coreia do Norte? O regime do Irã pode ter evitado irritar a Rússia no fim de 2024, já que ambos estavam prestes a assinar um novo tratado de parceria. Há também as nações ocidentais. Segundo relatos, os Estados Unidos têm torpedos do tipo Barracuda. A CNN destaca que vários países da OTAN têm esses torpedos, incluindo a Alemanha. Como sabemos? Foi a Alemanha que criou o Superkavitärende Unterwasserlaufkörper, mais conhecido como Barracuda, originalmente. Aliados da Alemanha na OTAN acompanharam o Ursa Major quase toda a jornada. Será que a Alemanha lançou seus torpedos com aprovação secreta da OTAN? Novamente, tudo é possível, assim como os Estados Unidos lançarem um ataque. Tudo isso também é especulação. Tudo que realmente sabemos são os nomes de algumas das nações que possuem o Barracuda. Além disso, o Barracuda não precisa ser lançado apenas de um submarino. Também pode ser lançado do ar para a água, continuando sua viagem por supercavitação. Mas chegamos a outra reviravolta. O Barracuda foi mostrado como protótipo em 2005 e cerca de 12 desses torpedos teriam sido fabricados. No entanto, ele nunca entrou oficialmente em desenvolvimento ou aquisição. Ou seja, ninguém deveria ter o torpedo que a Espanha acredita ter causado o naufrágio do Ursa Major. Talvez isso indique que outros países usaram a tecnologia alemã para criar versões próprias do Barracuda. Se for esse o caso, ninguém comenta sobre isso, aumentando o mistério em torno do naufrágio do Ursa Major. O Pentágono, juntamente com as autoridades da Espanha e do Reino Unido, assim como os proprietários do Ursa Major, todos se recusaram a comentar quando questionados pela CNN. A resposta sobre quem atacou o Ursa Major envolve quem sabia o que ele transportava e quem quer impedir a Coreia do Norte de obter tecnologia militar relevante. Os Estados Unidos são os principais suspeitos neste caso. Nenhum país da OTAN quer ver a Coreia do Norte se fortalecendo. Sobre o afundamento do Ursa Major, há quem diga que o Barracuda não esteve envolvido. Mike Plunkett é o principal analista de plataformas navais da empresa de inteligência de defesa Janus. Plunkett afirma que o tamanho e o formato do buraco no casco do Ursa Major condizem com os efeitos de uma explosão de mina Lapa. Plunkett afirma que parece um explosivo de carga oca colocado contra o casco por alguém ou algo. Mas isso só traz mais dúvidas. Alguém ou algo teria colocado essa mina no casco do Ursa Major antes. Quem teria feito isso enquanto o navio russo cruzava o Mediterrâneo? Talvez nunca descubramos essa resposta. Talvez nunca saibamos exatamente o que o Ursa Major transportava. Ao ser procurado pela CNN, um homem com o mesmo nome e aparência do ex-capitão recusou comentários, dizendo estar aposentado. A caixa preta que deveria ter flutuado para a superfície dos destroços do Ursa Major nunca foi oficialmente recuperada, embora pareça provável que a Rússia ou a Espanha esteja com ela. Os donos do navio, a Oberon Logistics, classificaram o ocorrido como um ataque terrorista direcionado. Nenhuma acusação formal foi feita contra outros.
Pode parecer que a história da Ursa Major acaba aí, mas não termina. Os Estados Unidos têm investigado o local do naufrágio do navio, literalmente, como se vê, pois enviaram aeronaves WC-135R para o local 2 vezes, em 28 de agosto de 2025 e novamente em 6 de fevereiro de 2026, segundo a CNN. Por que isso importa? Bem, o WC-135R é conhecido como farejador nuclear, o que significa que é exatamente o tipo de aeronave que você esperaria que os Estados Unidos enviassem quando estão à procura de materiais nucleares que possam estar submersos. A Rússia não deixou os destroços do Ursa Major em paz. Em 13 de maio, o New Voice of Ukraine informou que embarcações russas voltaram ao local do naufrágio cerca de uma semana depois. Entre esses navios estava o Yantar, que tem certa história. O Yantar, frequentemente acusado de ser navio espião e sabotar águas da OTAN, é uma escolha interessante para envio. A capacidade de escanear o fundo do mar torna o Yantar uma boa escolha para a Rússia investigar o que houve com o Ursa Major e sua carga. O Yantar ficou 5 dias parado sobre os destroços do Ursa Major. Quando esses 5 dias acabaram, mais 4 explosões ocorreram no fundo do mar. Parece que o Yantar pode ter desempenhado um papel na destruição do Ursa Major e sua carga de forma definitiva. Só podemos afirmar que o Ursa Major não existe mais, o que deve irritar a Coreia do Norte caso o navio levasse reatores nucleares da Rússia. A Coreia do Norte anunciou seu objetivo de desenvolver um submarino movido a energia nuclear lá em 2021, como parte do plano de desenvolvimento de armas de 5 anos do ditador Kim Jong-un para o seu país. Kim já expressou o desejo de um submarino nuclear várias vezes, inclusive durante o teste de míssil de cruzeiro lançado por submarino em janeiro de 2024, segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Não parece coincidência o Ursa Major ter partido de Ust-Luga. Poucos meses após a Coreia do Norte enviar soldados para ajudar Putin na guerra contra a Ucrânia, segundo relatos. Isso foi um acordo, uma troca que deu errado. Também mostra a profunda cooperação entre Coreia do Norte e Rússia. O Ursa Major pode não ter conseguido entregar os reatores nucleares para Kim. Desde então, a Rússia tentou novamente. A Coreia do Norte agora possui os reatores que busca para seus submarinos? Talvez não tenhamos respostas para essas perguntas, a menos que submarinos movidos à energia nuclear surjam na Coreia do Norte. Se os Estados Unidos estiveram envolvidos em tudo isso, esse envolvimento provavelmente permanecerá classificado por muito tempo. Mas uma coisa que não é tão sigilosa quanto os Estados Unidos talvez quisessem é uma arma totalmente nova que foi usada no Irã. Essa arma não deveria existir, mas existe e pode redefinir a guerra moderna. Assista ao nosso vídeo para descobrir. Se gostou, inscreva-se no The Military Show para não perder as novidades. Obrigado por assistir.